Olá pessoal, tudo bem? Gravando aí mais um vídeo para o canal. Bom, o conteúdo desse vídeo aqui vai se mostrar a comunicação de dispositivos industriais diretamente com o Node-RED. Então, isso vai ser feito aqui na demonstração de forma local, através do protocolo Modbus TCP, e também de forma remota, através do protocolo MQTT. E aqui, para fins de demonstração, vou utilizar a porta 1883 mesmo, que é sem criptografia e sem autenticação. Claro que para processos industriais ali você deve utilizar criptografia e mais para frente aí eu vou mostrar no próximo vídeo como que você consegue fazer isso utilizando tanto o servidor ali da Amazon, né, o cloud da Amazon, que seria o AWS, quanto o Azure da Microsoft, por exemplo. Ali eu tenho, por exemplo, o Hive que ele utiliza o serviço da nuvem do Azure, né? Bom, aqui então mostrar o programa que eu fiz no Dopsoft. Na verdade, inicialmente que eu vou mostrar essa imagem novamente, né, que é justamente como os equipamentos estão conectados aqui na minha bancada para teste. Então eu tenho um CLP aqui conectado no switch industrial, a IHM também conectado ao switch industrial. Aí eu tenho essa ligação do switch industrial com o switch principal. E eu tenho o meu computador também ligado no switch principal. E aqui essa ligação modem internet para mostrar ali por onde os dados são enviados de fato, por exemplo, para uma comunicação via MQTT. Claro que uma comunicação via Modbus TCP é tudo local, né? Esses dados não são enviados aqui para a internet. Bom, então eu só vou mostrar o programa aqui no Dopsoft porque eu não tenho nada rodando ali no meu programa do CLP de fato. Então eu estou apenas comunicando os dispositivos aqui para mostrar as memórias tanto do CLP, que seria aqui a minha D10 e D12, quanto a minha memória interna aqui da IHM. Então só mostrar aqui a configuração de comunicação dos dispositivos. Eu tenho aqui a ligação via Modbus TCP, na porta padrão 502, aqui o IP, né, do CLP, então já defini aqui o da série AS, da Delta, e aqui a definição do IP da IHM, também na mesma rede, né, apenas com o último octeto aqui diferente, obviamente. O meu aqui, ó, a IHM é o 4 e o do CLP é o ponto 5. Então a máscara de subnet, o gateway aqui, para que os equipamentos consigam se comunicar e eu consiga também jogar a programação, né, através do meu computador. E aqui eu estou utilizando o DNS público mesmo do Google. Claro, isso também é outra coisa não recomendável. É interessante aí que nas aplicações sejam utilizados aí DNS privados. Então tá aqui minha configuração. Também habilitei aqui o acesso remoto via VNC. Beleza. Coloquei uma senha ali. Então aqui eu criei 3 sliders para cada um dessas memórias. São 3 words, né? Então aqui eu consigo visualizar. Então esses valores variam de 0 a 100. Então é feita a leitura e a escrita das variáveis no mesmo slider, né? E aqui em cima é mostrado o valor dessas 3 variáveis. Bom, aqui agora eu vou jogar a programação. Então perceba aqui que eu deixei via Ethernet. Então eu vou jogar essa programação via o meu cabo Ethernet, que ele já deve reconhecer minha HM naquele P9268.4.4. Beleza. Então minha programação já está ali. Bom, então uma vez que você tem o teu Node-RED instalado, aqui eu vou utilizar outras bibliotecas, além das padrões ali do Node-RED. Então essa aqui é a biblioteca utilizada para comunicação via Modbus. Então ele mostra os nós aqui que são mostrados lá no meu Node-RED, quando você faz o download. Então para fazer isso, quando você tem o Node-RED já instalado, só precisa copiar e colar isso aqui no teu prompt de comando. Então aqui eu já tenho instalado. Beleza? Ele vai mostrar que deu tudo certo ali, a princípio. E aqui uma instalação que eu faço para dashboard, né? Então aqui ele mostra os nós que são disponibilizados quando você faz o download ali da dashboard. Então aqui tem um exemplo. Beleza? Já vou mostrar isso aí rodando. Então aqui para inicializar o Node-RED, também faço pelo prompt de comando. Claro que eu posso
fazer isso como um serviço quando eu inicio a minha máquina, né? Mas aqui eu vou iniciar pelo próprio prompt de comando. Então aqui ele já mostra que foi inicializado no meu localhost, que seria o 127.0.0.1, na porta 1880. Então eu já tenho salvo aqui localhost, ele já entrou aqui no Node-RED, beleza? Então eu quero fazer a leitura dessas minhas variáveis ali via Modbus TCP. Então uma vez que eu tenho instalado esse módulo aqui, Modbus, eu tenho esses blocos disponíveis aqui. Eu vou utilizar dois aqui, que seria o Modbus Read e o Modbus Write. Então primeiramente aqui focando no Modbus Read, eu vou dar dois cliques nele aqui, né? Defino um nome. Então a princípio eu quero ler as variáveis do meu CLP. Então vou colocar aqui AS228T, quero ver a memória D10. Então isso aqui é só para eu saber de fato qual que eu estou lendo ali, de forma mais fácil, mas onde você configura isso são nesses campos aqui, né? Então eu faço a leitura de um registrador, então seria esse FC3, função 3, o endereço 10, que seria o meu D10, eu vou ler apenas o D10, então eu coloco a quantidade 1, aqui pull rate é o tempo de leitura, né? Então eu vou colocar na verdade de 5 em 5 segundos, para não ficar tão poluído ali o meu debug window. Beleza, então aqui servidor você define o teu próprio CLP, né? Então eu vou colocar aqui AES228T, beleza, tipo TCP. Então aqui o IP do teu CLP na rede é esse aqui, no meu caso. Bom, aqui demais eu vou deixar tudo em default. Aqui Unity ID seria para caso você estivesse utilizando um conversor serial Ethernet, por exemplo. Então você teria o teu equipamento com IP definido, mas como é feita essa conversão, você precisa do teu ID ali, por exemplo, utilizando o Modbus RT1, né? Mas aqui eu vou deixar o 1 mesmo, não faz diferença para mim, uma vez que o CLP está diretamente na internet, sem qualquer conversor, né? Então adiciono aqui, beleza, eu vou ler então a minha D10 de 5 em 5 segundos, feito. Aí eu coloco aqui esse objeto que seria o debug. Você vê que ele tem duas saídas aqui, eu vou jogar as duas já direto para mostrar os dois formatos que ele envia para mim, beleza? Você clica aqui em deploy. Bom, agora eu vou acessar aqui minha HM para conseguir alterar os valores, né? Beleza. Aqui para conseguir visualizar no próprio Node-RED o que ele está lendo, posso clicar aqui em Debug Messages. Então tá aqui, ó. Deixa eu excluir, deixar apenas uma aparecendo. Então, essa minha primeira saída do bloco ali de leitura Modbus, ele mostra o próprio valor. Embaixo aqui, ele mostra o valor e os valores em hexadecimal aqui do buffer, leitura, né? Então, para não ficar tão poluído, eu vou deixar só o primeiro ali, para me mostrar só o valor. Beleza. Então aqui eu vou alterar esse valor, 46, está lendo de 5 em 5 segundos. Então aqui a gente já vê que ele está funcionando certinho, 18, agora vou mostrar 79. Beleza. Bom, agora eu quero fazer a leitura da variável da IHM. Então a gente percebe aqui que é possível também você acessar essas variáveis da IHM via Modbus. Então aqui no próprio DOPSoft eu venho em Other Setting, Modbus TCP Mapping Table. Então aqui eu estou utilizando essa função aqui, que seria a leitura de registradores. Então os endereços são válidos a partir ali do cifrão 0, né? Então eu estou lendo o meu cifrão aqui, seria memória 5. Então eu preciso colocar apenas o número 5. E claro, mudar aqui qual que é o meu servidor, que seria agora a IHM, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, um novo cliente, um Modbus. Defino o IP da IHM. Beleza. DOP 110 WS. Eu adiciono. Aqui eu mudo a memória, que vai ser a memória 5, que eu vou estar lendo.
que eu posso mudar o nome também, né? Agora, já que eu estou olhando da própria IHM. Deixar dessa forma. Deploy. Aqui ele só mostra esse aviso porque eu não estou utilizando ali o Modbus Client, que seria o CLP, agora eu estou utilizando só IHM. Mas isso não impede do meu Node-RED rodar normalmente aqui, né? Então vamos ver se está tudo certo aqui. Agora para ele me mostrar 26. Então a gente vê ali que já está funcionando também a leitura dessa variável, essa memória 5 ali da minha IHM. Então eu consigo fazer a leitura e escrita tanto das minhas memórias do CLP quanto da IHM. Então eu vou mostrar agora a escrita, né, dessas memórias. Então eu vou utilizar aqui o bloco Modbus Write. Beleza. Deixa eu só... Eu seleciono aqui o servidor, vou colocar aqui do CLP agora. Então a função, ó, preset single register. Então essa é a função 6. Então eu quero escrever na minha D10 do CLP. Então é S228T D10. Beleza? Feito. Então aqui eu vou colocar um inject, apenas para visualizar ele jogando um valor aqui. Então eu vou colocar um valor inteiro, pode ser um número aqui, vou colocar 58. Beleza? Então eu dou um deploy, porque ele continua lendo a minha variável da IHM. Deixa eu limpar aqui o meu debug messages. Beleza? Então aqui a minha D10 está em 79. Então eu vou jogar aqui o valor 58 para ela. Então tá lá. Está funcionando ali o meu Modbus Write também. Posso fazer isso para a variável da IHM também, mesma forma. Vou deixar o mesmo nome aqui, fazer rapidinho, só para mostrar. Agora eu vou jogar o valor 58 para minha memória 5 aqui da IHM. Então, tá lá funcionando também. Beleza? Bom, então isso é feito de forma local, né? Não estou utilizando nenhum serviço em nuvem, mas eu consigo acessar esses dados ali do CLP e da IHM no meu Node-RED. Então eu conseguiria criar na minha rede local ali dashboards já com esses meus equipamentos, sem acessar qualquer serviço na nuvem. Agora, utilizando o MQTT para jogar esses dados para a rede, eu posso fazer um teste aqui já. Eu tenho esse bloco aqui, MQTT in e MQTT out. Então eu vou utilizar aqui o MQTT out e eu vou utilizar essa própria saída aqui da minha leitura da IHM, por exemplo, porque eu vou jogar esse dado então para um broker, né, na nuvem ali, que eu vou escolher. Então eu tenho esse site que eu posso fazer o teste de comunicação via MQTT. Eu deixo tanto esses links aqui do Node-RED quanto o link desse site ali na descrição do vídeo. Então eu vou utilizar aqui, por exemplo, o broker, utilizar esse primeiro aqui, o cool. Então ele já mostra ali a porta 1883. Vou me conectar a ele. Beleza. Então aqui eu vou copiar o URL desse broker e eu vou colar aqui na configuração do meu MQTT out. Então ele pede para eu adicionar um novo servidor. Então eu coloco aqui a URL, beleza? Definição da porta. Eu não vou utilizar criptografia, porque nessa porta padrão aqui eu vou fazer o acesso sem qualquer autenticação e sem qualquer criptografia, então eu não habilito o TLS, beleza? Então vou adicionar aqui, vou definir o tópico, então um tópico aqui eu posso definir qualquer nome. Textos MQTT, pronto. O QoS seria o Quality of Service, então eu vou deixar 0 aqui mesmo. Retain, vou deixar false também. Isso aqui ele retém a mensagem, né? Caso seja escrito alguma mensagem em um tópico, se você fizer a inscrição nesse tópico posteriormente, ele te envia essa última mensagem. Mas aqui eu vou deixar false mesmo, porque eu vou estar enviando aqui mensagem de 5 em 5 segundos mesmo, né? Então tá tranquilo. Bom, então eu já criei aqui o meu tópico nesse servidor. Então dessa forma é ruim de ser feito porque qualquer pessoa conseguiria interceptar, né, esses dados. Por exemplo, se alguém colocar aí
nesse momento agora, textos MQTT naquele site, ele vai conseguir ler esses dados aqui que eu estou enviando para esse tópico. Então eu vou fazer a inscrição aqui, subscribe. Olha, eu já estou recebendo aqui o valor do meu Node-RED, que seria os 58 da minha memória da IHM, né? Então eu vou alterar aqui ela para 20. Então ele já está enviando para mim esse texto. Então aqui mostrando apenas como você pode fazer isso diretamente pelo Node-RED, mas também é possível fazer isso diretamente pela IHM sem qualquer ponte ali com o Node-RED, né? Então eu vou excluir tudo isso aqui que eu fiz. Tranquilo. E, bom, eu posso até fechar o meu Node-RED, na verdade. Então, na verdade, agora eu vou deixar ele aberto aqui para não ter que ficar inicializando no prompt de comando. Então você vê aqui que ele já parou de enviar as mensagens, porque eu excluí o bloco ali. Então, fazendo essa configuração diretamente na IHM aqui, você vem em IoT, MQTT Setting. Então, eu já defini aqui o meu broker, que seria o da Hive. Então, eu vou utilizar agora o outro broker, então, não mais o da Cool. Então, saio aqui. Agora eu vou conectar no da Hive. Então, já tenho a URL aqui definida, a porta 1883 padrão. Também não habilito TLS. E dou um OK. Então, aqui eu defini quais serão as variáveis que serão enviadas, né, para o broker. Então eu tenho o tópico aqui definido como AS228T, que seria o CLP, e o tópico da IHM. Então as duas memórias do CLP e a memória da IHM. Então eu vou enviar esses valores apenas quando houver mudança no valor, né? Então feito isso, dou um OK. Então o programa já está rodando, né? Eu não fiz nenhuma alteração. Então acessando aqui o site de teste, vou fazer a inscrição nos dois tópicos. Top 110 WS. Beleza? Então agora alterando os valores aqui no broker agora da Hive. 37. Então ele envia nesse formato de JSON aqui, né? Uma vez que você faz pela IHM. Então lá no Node-RED você tem essa vantagem que você consegue trabalhar ali com em cima ali da tua string que você vai enviar, né? O número inteiro. E aqui pela IHM ele envia esse JSON nesse formato. Então ele mostra a variável, tipo. E aqui no caso, como eu estou enviando uma memória do CLP, ele mostra em qual link com a IHM que está sendo enviado, né? Então da mesma forma aqui com o D12. 16. E aqui agora uma memória da própria IHM. Ele acaba daí não mostrando porque é uma memória interna, né? Bom, eu posso fazer a escrita desses valores aqui, que seria aqui em subscriber. Eu não tenho nenhum habilitado, mas eu posso definir aqui um tópico escrita. Aqui o nome, eu quero escrever na minha memória interna da IHM. Então, eu coloco aqui internal memory 5, enter, ok. Então agora eu vou habilitar a minha escrita nessa memória 5 da minha IHM. Ok. Agora eu tenho que jogar o programa novamente. Beleza. Fazer a transferência aqui já. Agora eu vou publicar então no tópico escrita. E aqui é interessante que você tem que enviar, claro, a... Deixa eu só entrar de volta aqui no VNC. Beleza? Você tem que enviar no mesmo formato JSON ali para que seja feita a alteração da variável, né? Então, você tem que enviar nesse formato aqui. Então eu vou alterar minha memória 5 para um valor aqui, ó, 98. A gente percebe que ele está em 69. Então eu publico. Aí alterou para 98. Aqui ele me mostra também porque é a mesma variável que está sendo feito o publish, né? Então, como houve alteração na variável, eu alterei ela aqui, mas ela também me mostra aqui, porque ela está definida nos dois campos na IHM, né? Bom, aqui no Node-RED, então, apenas mostrar uma personalização ali da dashboard. Então aqui, utilizando agora só o MQTT e não mais o Modbus TCP,
Eu vou utilizar aqui agora o broker da Hive, né, e não mais o do Cool. Beleza, Hive, porta 1883, faço o update. O tópico agora, eu vou colocar aqui AS228T mesmo. Beleza. Feito isso, então aqui no caso eu conseguiria trabalhar com essa string, com esse JSON que ele me envia, né? Então eu utilizo esse bloco aqui, por exemplo, string. Então eu faço a ligação aqui. Então o meu string está recebendo o payload, que é justamente o que vem do meu MQTT. E aqui eu posso utilizar métodos para trabalhar com essa string. Então é bem fácil de trabalhar com strings, com JSONs aqui nesse bloco. Então aqui eu tenho, por exemplo, funções para você excluir ali alguns textos do lado direito, excluir do lado esquerdo. Então eu coloco aqui, por exemplo, esses dois. Eu pego aqui o formato da minha variável. Então eu sei que eu quero ler só esse valor aqui, por exemplo. Então eu vou excluir do lado esquerdo isso aqui. E do lado direito eu vou excluir isso aqui. Beleza? Bom, na verdade isso aqui não é a forma correta de fazer isso. Então, primeiro eu vou mostrar no debug aqui mesmo as mensagens chegando no Node-RED. Então, eu vou alterar minha D10. Bom, ele chegou o objeto aqui. Então, é o objeto nesse formato aqui mesmo, esse JSON. Então, D. E daí ele tem aqui D10, que seria o nome ali da minha variável. Então, eu posso fazer simplesmente isso aqui, ó. Message payload.d.d10, que ele vai me mostrar justamente o meu valor. Então, feito isso, agora eu vou receber apenas o meu valor quando essa variável for alterada. Beleza? Então aqui, ó, eu tenho um número 10 chegando. Bom, posso jogar isso então aqui diretamente no elemento do dashboard. Então eu vou colocar isso no elemento de medição, pode ser esse aqui. Então eu acrescento diretamente na saída aqui, já que ele já está me enviando diretamente o número. Então eu vou acrescentar um grupo aqui, deixar os nomes todos padrões aqui, apenas para agilizar. Então o valor máximo aqui eu coloco 100 e aqui ele vai mostrar justamente o valor. Então feito isso, eu consigo acessar aqui a dashboard. Então ele está em 0 porque o valor só é enviado quando eu altero aqui, né? Então aqui no caso não aconteceu isso porque eu coloquei diretamente, na verdade, na saída do nó, né? Então eu posso utilizar mesmo aquele bloco string só para fazer esse tratamento. Então coloco aqui, claro, isso pode ser feito de outras formas, utilizando funções, qualquer outro bloco. Mas aqui eu vou jogar diretamente então o meu valor de D10, né, e não aquele JSON inteiro. Então eu vou abrir a dashboard aqui novamente. Acabou fechando aqui o meu PNC. Beleza, está zerado ali. Então uma vez que eu altero aqui, agora sim ele me mostra apenas o valor. Bom, então é isso que eu tinha para mostrar aí nesse vídeo. Posteriormente eu devo postar vídeos fazendo essa conexão via MQTT utilizando a AWS da Amazon e também utilizando o serviço de nuvem ali do Azure da Microsoft. Beleza? Muito obrigado aí pela atenção.